Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. O tema da nossa meditação é o encontro com o último inimigo. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Ao longo aí do ministério pastoral, eu tenho visto muitas negações com relação à morte. Ao visitar famílias que perderam entes queridos, pode-se ver como muitas vezes as pessoas evitam falar a palavra morte, substituem por expressões como nos deixou, voltou ao lar, adormeceu ou partiu. É evidente que quando um cristão morre, de fato ele adormece. Mas essa convicção não deve tornar a morte algo menos real em nossos pensamentos e sentimentos. A pessoa que encara a morte com irreverência pode ser aquela pessoa que mais a teme. Se levarmos a vida a sério, como devemos fazer, não podemos tratar a morte de forma leviana. Afinal, a única maneira de estar preparados para viver é estar preparados para morrer. A morte é um fato na vida. E o rei Salomão examina diversas facetas da vida a fim aí de compreender os parâmetros de Deus para uma vida de satisfação. Alguns ensinamentos nós podemos tirar desse texto, pelo menos 3 ensinamentos aqui. O primeiro ensinamento é que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. É isso que Salomão vai falar no versículo 1, quando ele fala assim: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O escritor e humorista chamado Woody Allen escreveu certa vez: Não tenho medo de morrer, só não quero estar por perto quando isto acontecer. Mas como todo ser humano, ele estará presente, pois quando chegar a nossa hora, não há como escapar da morte. A morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado, conforme Hebreus capítulo 11, versículo de número 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Esse é um destino que ninguém pode cancelar ou mudar. Por isso, a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Só Deus conhece o nosso futuro. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Se teremos bênção, representado aí pela palavra amor, no versículo, ou se teremos aflição, representada pela palavra ódio. Meus irmãos, somente Deus sabe o que o futuro nos reserva e o que acontecerá no dia de amanhã. O segundo ensino do texto é: tratando-se de morte, o mesmo acontece com o justo e com o perverso. Versículo 2 e versículo 3, Salomão vai dizer isso. Versículo 2, ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Alguém, ao ler esses versículos aqui, pode perguntar assim: se este é o caso, por que se preocupar com uma vida piedosa, com uma vida santa diante de Deus? Afinal, se obedecermos à lei ou não, se cumprirmos as promessas ou não, todos morreremos do mesmo jeito. Por certo, nós temos um destino comum aqui na terra: a morte e a sepultura. Mas nós não temos o mesmo destino na eternidade. Por esse motivo, todos devem encarar com honestidade esse último inimigo que é a morte e decidir como lidar com esse inimigo. Meus irmãos, sabemos que Jesus Cristo nos salvou do pecado e da morte. Portanto, o último inimigo já foi derrotado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Infelizmente, quem não crê em Jesus não tem essa certeza e não está preparado para a morte, não está preparado para morrer. O terceiro ensinamento do texto é: enquanto há vida, há esperança. Versículo de 4 a 6, onde diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão seria a última pessoa a desestimular alguém de esperar pelo melhor. Para ele aqui, e ele diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Tudo o que o rei Salomão pede é que a nossa esperança seja acompanhada de um pouco de bom senso, a fim de não descobrirmos, quando for tarde demais, que nos apegamos aí a uma esperança falsa ou a uma esperança vã. Por isso, meus irmãos, a única esperança para a vida eterna é Cristo Jesus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós pudermos fazer aí 3 aplicações para esse texto da palavra de Deus, escrita aí pelo rei Salomão, as 3 aplicações que nós podemos fazer seriam: a primeira, acredite que seu futuro está nas mãos de Deus. Por isso, deixe Deus controlar a sua vida pelas Escrituras Sagradas. O seu futuro está nas mãos de Deus.
Deus conhece o seu futuro. Por isso, Ele dá a melhor instrução para você. E a melhor instrução está na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se nós plantarmos as boas coisas que a palavra de Deus nos instrui, certamente nós vamos colher essas boas coisas também. A segunda implicação seria: não tema a morte, porque Jesus Cristo já derrotou na cruz do Calvário esse último inimigo, quando ele morreu em seu lugar. Por isso, o cristão não precisa temer a morte, porque Cristo venceu a morte e nos deu a graça, em nome dele, de sermos vencedores e ganharmos, por causa dele, a vida eterna. E a terceira aplicação: a única esperança que você tem de vida eterna está em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Ele. Aceite-o como o seu Senhor e o seu Salvador agora e receba, através da fé, a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a confiar cada vez mais na palavra dele. Esse último inimigo foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E com Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe.